Olá, alunos! Sou a professora Marcela. Sejam bem-vindos novamente aqui a mais uma parte da nossa disciplina de gestão ambiental. Nós estamos falando do SNUC, o nosso Sistema de Nacional de Unidades de Conservação, ok? Vamos à parte 3 desse. Capítulo 3, das categorias de unidades de conservação. Lembra que no vídeo passado eu trouxe um gráfico para vocês de um trabalho científico que ele mostrava essa diferença, né? Então o SNUC ele traz duas categorias aí de unidades de conservação. Então nós temos aqui a primeira, as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável, tá? Bem, o objetivo básico, né? Então, aqui nós temos a diferença. Qual é o objetivo de cada uma, tá? As unidades de proteção integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nessa lei. Já de uso sustentável, é compatibilizar, tá? A conservação da natureza com o sustentável de parcela dos seus recursos naturais. Então, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que tinham pessoas, né, comunidades, enfim, ou até mesmo cooperativas, pequenas cooperativas, que exploram unidades de conservação, tem as unidades de conservação como sua renda, fonte de renda. Então, o que acontece? Você tem as unidades de proteção integral. Lembrando, é preservar a natureza sendo admitido apenas o uso indireto, que nós já vimos no outro vídeo, o que é o uso indireto, se você estiver em dúvida, volta lá, dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos em lei. E aqui nós temos a unidade de uso sustentável, então você já pode imaginar aí quando você ouvir esse termo, que é a exploração, porém você não compromete toda essa unidade de conservação com a exploração de recursos naturais, ok? Então aqui, nesse vídeo, nós vamos focar aqui e ver quais são os tipos das unidades de conservação de proteção integral, ok? Então, quais são elas, professora? Então, nós temos a estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e o refúgio da vida silvestre. Então, se você vê um desses termos, você já vai saber que elas estão dentro do grupo de unidades de proteção integral, ok? Vamos lá. As estações ecológicas, tá? Esse material eu peguei de um artigo, tá? Um pouco mais, vamos dizer assim, resumido, tá? Do que o material, do que a descrição que você vai encontrar na sua apostila, tá? Bem, as estações ecológicas possuem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisa científica. Então, o que a gente pode perceber aqui? Quando tem pesquisa científica, ela pode ser classificada como uma estação ecológica, tá? Isso, gente, eu tô falando do quê? Das unidades de conservação, tá? Espalhadas aí pelo Brasil. São de posse e domínio públicos, não sendo permitida a apropriação particular de qualquer área. Então, de domínio público, tá? Seja ela municipal, estadual ou federal, tá? A visitação pública só é permitida para fins educacionais e segue um regulamento específico. Às vezes, para esses fins educacionais, recebem escolas para fazer a palestra de conscientização ambiental, né? Palestras instrutivas a respeito da separação ou coleta de lixo, tá? E a pesquisa científica na área depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade. Então, tudo isso você precisa, como eu falei para vocês, né? A questão da burocracia. Aqui também existe, né? A burocracia. Caso você tenha parceria, você seja um pesquisador, enfim, você precisa de um estudo aí específico para algum tipo de relatório, nada impeça que você faça essa solicitação, ok? Alterações no ecossistema só são permitidas se visarem a restaurar ambientes modificados, manejar espécies com o fim de preservar a diversidade biológica ou para a coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas, tá? Então, a gente percebe o quê? Que essas estações ecológicas elas têm um objetivo muito específico, tá? Para você não esquecer. Reservas biológicas visam a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes dentro dos seus limites. Não é permitida a interferência humana, direta ou modificações ambientais, exceto nos casos para fins de preservação ambiental. São de posse e domínio públicos também. A visitação pública é permitida com fins educacionais, como nós vimos aqui, seguindo regulamento específico. A pesquisa científica depende de autorização prévia também.
tá? O próximo, nós temos os parques nacionais, visam a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica. Geralmente os parques nacionais, eles são grandes, tá, pessoal? São de posse e domínio públicos, é permitida a visitação pública, desde que siga restrições previstas no regulamento. A pesquisa científica depende da autorização, como nós já vimos aqui. Recebe a denominação de parque estadual quando criado pelo Estado e de parque municipal quando é criado pelo município, tá? Então você percebe o quê? Que existe essa variação, tá? Você tem o parque nacional, parque estadual, parque municipal, tá? Nós temos, claro, os parques, nós vamos falar isso também, nós temos os parques que são aí distantes do perímetro urbano, mas também nós temos parques dentro, tá? Do perímetro urbano, que nós vamos falar um pouquinho disso aí também. Monumentos naturais são áreas constituídas por sítios naturais raros. Lembra que eu falei para vocês? Por exemplo, rochas, grutas, cavernas, pinturas rupestres. Então isso são o quê? Sítios naturais raros, tá? Então geralmente são considerados aqui monumentos naturais, singulares ou de grande beleza cênica, sendo possível compatibilizar a preservação dessas áreas com o uso da terra e dos recursos naturais do local. É permitida a presença de propriedades particulares, sim. Em muitos lugares assim no interior aí do Brasil, você possui belezas cênicas, né? Paisagens cênicas raras que geralmente se encontram dentro de propriedades particulares, tá? A visita pública e a pesquisa científica no local são permitidas desde que sigam um regulamento específico, tá? Refúgio da vida silvestre, o que seria isso? Essas áreas buscam assegurar condições para a presença e reprodução de espécies, tá? Então, refúgio da vida silvestre, geralmente você imagina que seja, por exemplo, uma espécie que seja ameaçada de extinção e ela precisa de uma certa área, tá? E extensão para que consiga se recuperar e se voltar a se reproduzir, tá? Sendo possível compatibilizar a preservação dessas áreas com o uso da terra e dos recursos naturais no local. É permitida a presença de propriedades particulares, a visita pública e a pesquisa científica no local são permitidas desde que siga o regulamento específico da unidade. Então, o que acontece? Tem muitos projetos, tá? Da vida silvestre. Nós temos o projeto Tamar, que é muito conhecido, do mico-leão dourado, da onça pintada, da arara azul, tá? Então, são refúgios da vida silvestre, é um ambiente onde a espécie reconhecida, né, que já foi reconhecida como propícia à extinção, e ela começa ali a ter incentivos e ajuda, né, humana para que ela consiga voltar a se reproduzir e não voltar a esse status de extinta, né? Bem, nós vimos nesse vídeo aqui a questão das unidades de conservação do quê? De proteção integral, ok? Bem, lembrando aqui, vou voltar um pouquinho, tá? Proteção integral, tá? Lembrando, estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre, ok? No próximo vídeo veremos as unidades de conservação de uso sustentável. Muito obrigada, bons estudos, até a próxima.